Jesus um dia disse para os seus discípulos lá em Mateus 4,18, ele falou, Jesus estava passando pelo mar e encontrou Pedro ali, o irmão dele. Eles estavam no mar pescando, trabalhando. Então ele jogou nas redes, Jesus chamou e falou, vem, segue-me. E a Bíblia diz que eles deixaram as redes imediatamente e seguiram Jesus, né? E tem um outro texto em Lucas 9, 59, 60 que fala, Jesus chamou outras pessoas e aí a pessoa fala, mas se eu tenho que, o parente meu morreu, eu preciso sepultar. Aí ele falou assim, deixa que os mortos sepultem os mortos, você tem um trabalho para fazer. Então falou parafraseando, você tem um trabalho para fazer, vem, você tem que pregar o reino de Deus. Estava falando hoje de manhã com a minha esposa sobre isso. O reino de Deus nos chama para ser um chamado radical, né? Jesus chama algumas pessoas para um chamado radical. Fiquei pensando sobre como é viver no ministério que Jesus chamou para a gente para viver, né? Será que esse chamado radical é para todo mundo, esse chamado de você viver em função do reino de Deus? Eu fiquei pensando nas outras profissões, né? Não só na vida ministerial como pastor, como missionário, mas, por exemplo, o cara que é policial militar, né? Ele também tem um chamado integral, porque, não sei se você sabe, o policial ele não pode exercer outra profissão. Alguns exercem alguma profissão por fora. Acho que, se não me engano, só pode ser, talvez, professor, na área educacional, alguma coisa assim, mas você não pode exercer outras profissões em outro momento. Você tem que ser exclusivo, né? Para aquilo ali, para aquilo que você estudou, para você, o concurso que você passou de polícia. Mas a gente não consegue ficar imaginando uma pessoa com duas profissões o tempo todo, né? A pessoa às vezes é policial e no outro lugar, eu conheci um policial e ele é mecânico. Mas na cidade ele era mais conhecido como mecânico que de policial, porque ele trabalhava durante o dia como mecânico, guinchando carro, e de noite ele tinha uns plantão como policial. Às vezes a gente até se espantava vendo de farda, porque você não conhece ele como policial. E quando você não está numa coisa integral, quando você não está numa coisa de cabeça ali, parece que você não é muito reconhecido, né? As pessoas, elas estranham a gente. E esse ministério pastoral é uma das coisas que tem esse estranhamento, quando você, às vezes, é pastor, está no ministério, mas você está exercendo uma vocação de período parcial. Você trabalha, faz outra atividade, e as pessoas, às vezes, encaram isso com uma realidade não normal, né? Porque não era normal muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás o pastor sempre estava naquela função pastoral ali. E hoje o mundo globalizou, mudou as coisas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o pastor hoje era contratado, né, da igreja. Então você tem que mandar o currículo, eles vão analisar o currículo, fazer entrevista e tal, você vai fazer umas pregações lá, as pessoas vão conhecer onde você estudou, etc e tal. É um emprego mesmo, Então a gente no Brasil ainda não está dessa forma ainda, mas vai chegar nesse ponto também, né? Então, só que acaba que o cara tem um emprego integral. Então, por que as pessoas acabam saindo da integralidade da missão ou do pastorado? Porque o cara depende financeiramente. Às vezes a igreja não consegue manter. Eu estou falando das igrejas normais, né? Falando das super igrejas que as pessoas ficam super ricas, né? Mas além do trabalho financeiro, às vezes a gente se envolve com outras coisas da vida que nos tira a atenção daquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Você às vezes tem outras atividades que você também gosta como pessoa, e sei lá, praticar um esporte, viajar, sei lá, ser paraquedista, né? Você só vive para aquilo, gosta de ir final de semana. Então, às vezes você tem um hobby que é pilotar aqueles mini avião. Tem um amigo que gosta disso, ele faz e ele faz miniatura, e no final de semana se encontra aquela galera que gosta disso e vai pilotar aqueles mini avião. Ou então às vezes você gosta muito de bicicleta e você vai para campeonato, faz coisa de bicicleta. Ou então você é um cara que gosta muito de futebol e todo domingo tem futebol e acaba você deixando de ir ao culto porque você tem futebol. Enfim, tem coisas que a gente gosta como pessoa e é legal, não é uma coisa ruim. Só que a gente tem um chamado. Como é que a gente lida com isso? Aí eu fico me perguntando assim, até onde eu tenho que me poldar naquilo que eu gosto para viver o ministério, né? Porque eu acredito que os discípulos estavam ali na praia pescando, uma por sobrevivência, mas também porque gostavam de fazer aquilo. Essa outra pessoa que queria ir sepultar o
parente, e Jesus falou assim, não, deixa que as outras pessoas, você tem um chamado. E a gente vê que é uma coisa meio radical, né? Meio radical da parte de Jesus. Mas morrer na cruz também foi radical, né? Morrer na cruz por pessoas que ele nem conhece, que somos nós, foi bem radical. Foi uma coisa assim, fora da realidade, né? Talvez o ministério ele traga uma responsabilidade na nossa vida que faz com que a gente tenha que ser radical, né? É igual ser pai, né? Quando você casa, que você tem família, que você é pai, você tem que cortar suas amizades por fora, a maioria delas, aquelas amizades de solteiro. Então, essa coisa de estar jogando bola todo final de semana, não sei o que, esses acaba casamentos. As mulheres não querem mais porque elas querem atenção, a família quer atenção. E a gente precisa cortar coisas que a gente gosta para poder focar em uma coisa que é importante para a gente naquele momento da vida da gente, né? Porque o ser humano é de fases, então a gente tem fases de juventude, fases de infância, etc. e tal. E com o nosso chamado ministerial a gente precisa também ter esse entendimento, né? Tem fase de às vezes você ganhar dinheiro, talvez vai ter fase de você não ter que ganhar dinheiro, você vai ter que ficar ganhando almas para Jesus, porque você escolheu seguir o ministério, né? E parece radical demais, mas acredito que o chamado de Jesus ele é radical, né? Radical para muitas coisas.